Seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico. Nesse vídeo, nós iremos falar rapidamente a respeito do filme chamado Divertidamente, dentro de uma perspectiva filosófica. Ou seja, iremos trabalhar aqui, em alguns minutos, uma disciplina chamada Filosofia da Mente. E como é visto no filme, como vocês podem ver aí, a ilustração, cada emoção aqui será pensada, ou pelo menos comparada, a algum teórico ou algum conceito filosófico dentro de toda uma historiografia filosófica. Ou seja, como a filosofia da mente foi utilizada de uma forma muito profunda e ao mesmo tempo perceber que a filosofia ela continua sendo importante até mesmo em, em alguns desenhos que aparentemente não têm sentido nenhum, apenas com a conjectura de diversão. Então, ao perceber esses elementos enriquecedores para a compreensão do mundo, a gente também percebe que o filme, né, de uma forma que pode ser também compreendida por uma outra vertente, é um filme que possui alguns conceitos que muitas das vezes não é proveitoso uma pessoa realmente absorver todas essas informações que muitas das vezes ela é oposta à filosofia. Então existe sim essa outra leitura do filme, mas aqui nós iremos trabalhar dentro da perspectiva filosófica, em especial filosofia da mente. Então veja o contraste, ou pelo menos a semelhança, né, da palavra divertidamente com filosofia da mente. Então imagine que cada pensamento, cada emoção fosse um conceito filosófico. Então, quando a gente terminar aqui a nossa explanação, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, compartilhasse o vídeo, deixasse seu like, né? Cada vez que você deixa o seu like, né, sua curtida, mais o YouTube envia esses vídeos para outras pessoas e assim a gente vai continuando crescendo nas redes sociais. Então, acima de tudo, também no final desse vídeo, que você também perceba, ou pelo menos compreenda, que tipo de pensamento, que tipo de teórico, que tipo de conceito filosófico a sua mente ela exerce, ou pelo menos ela fica em torno desses pensadores, né? Lembrando que é baseado nas emoções que iremos identificar personagens filosóficos e conceitos filosóficos, ok? Bem, vamos começar inicialmente falando sobre o que é filosofia da mente antes de entrar realmente é, dentro do filme ou das emoções, né? Para a gente poder fazer a conexão, tá? Se você já viu o filme, ok. Não iremos nos aprofundar no conteúdo do filme, né? Fazer críticas, né? Ou aspectos positivos, mas fazer essa conexão, né? E mostrar que a filosofia, mesmo sendo usada, né, indireta ou diretamente, ela é necessária para a vida humana, ok? Até porque você possui uma mente. Então vejamos o que seria a filosofia da mente, né? Bem, filosofia da mente é inicialmente um ramo da filosofia que vai se preocupar com a natureza da mente. Veja que é um estudo científico sobre a natureza da mente, os processos mentais, a consciência e suas relações com o corpo físico, especialmente com o cérebro. Então, esse campo da filosofia investiga questões fundamentais, essenciais sobre como a nossa mente cria interações com o corpo, a natureza dos estados mentais, que é, na verdade, pensamentos,
sensações e emoções. E também a questão chamada de problema da consciência. Isto é uma definição da filosofia da mente e a sua preocupação com essa realidade. Como um ramo da filosofia, como disciplina da filosofia, ela vai trabalhar conceitos teóricos desenvolvendo questões fundamentais. Então, cada ciência humana, ou pelo menos cada ramo especificamente da filosofia, ela possui uma ramificação, né? Nessa ramificação, ela possui fundamentos é, interessantes da filosofia da mente. Esses fundamentos seriam o quê? Seriam dualismo e monismo, problema da consciência, teoria da identidade, funcionalismo e behaviorismo. Então, esses 5 aspectos fundamentais da filosofia da mente, eles são estudados e são conceituados, né, para melhor aprofundamento desse ramo da filosofia. Por exemplo, quando a gente fala sobre dualismo e monismo, trata-se de quê? A princípio, o que seria dualismo? Seria teorias, tá? Assim como o monismo, são teorias que vai procurar, né, fazer a explicar a relação do corpo e mente. Por exemplo, dualismo é uma teoria de que a mente humana e o corpo são substâncias distintas. Então, a mente e o corpo são coisas distintas, são coisas que não são iguais. O primeiro a pensar nessa conceituação, nessa teoria, é René Descartes. Então, René Descartes é um dos defensores mais conhecidos do dualismo, propondo que a mente, né, é imaterial e separada do corpo, né? Então, dando a ideia de alma, né? Já o monismo, que é muito diferente do dualismo, ele tem a teoria de que existe uma substância, porque na primeira é dualismo, é duas, e o monismo é uma substância só. Então, seja era mental, idealismo, ou física, fisicarismo. O fisicarismo, por exemplo, sustenta que os processos mentais são, em última análise, processos físicos no cérebro. Ou seja, quando um neurocientista, quando um médico, quando alguém que cuida propriamente da mente, nossa mente humana, quando nós temos alguma doença, algum problema, de ordem psicológica ou biológica, esses médicos, esses pesquisadores, esses cientistas, enfim, eles aceitam ou o dualismo ou o monismo para melhor interpretar como está os estados, né, do nosso cérebro. Então, são correntes, são teorias muito interessantes e opostas. Dentro desses aspectos fundamentais, temos o segundo ponto, que é o problema da consciência. E o que isso é? Isso se refere-se à questão de que o corpo, a questão de como e por que estados mentais são acompanhados de experiências conscientes. Isso inclui questões sobre a natureza, né, suas experiências subjetivas e da consciência formulada por David Chalmers. Também nessa questão essencial nós temos teoria da identidade. A teoria de que estados mentais são idênticos a estados físicos do cérebro. Filósofos como J.C. Smart e William Fraser argumentam que cada estado mental há um estado cerebral correspondente. Também nós temos o funcionalismo, a teoria de que os estados mentais são definidos por suas funções e papéis casuais, não pela substância de que são feitos. Então, Harry Putnam e Gerald Ford são proponentes dessa teoria. E o behaviorismo, inclusive tem até filmes, né? A teoria de que estados mentais podem ser descritos em termos de comportamentos observáveis. Por exemplo, o grande teórico dessa teoria é B. F. Skinner. É um defensor conhecido do behaviorismo. Na filosofia da mente, nós temos também principais filósofos. Tá? A filosofia da mente existe vários filósofos que vão se empenhar
para realmente trabalhar e trazer estudos aprofundados sobre a mente humana. Comecemos com René Descartes. René Descartes, obviamente, ele vai defender o dualismo, né? Nós chamamos de dualismo cartesiano. Então, Descartes argumenta que a mente e o corpo são substância, mas já viu anteriormente, e as substâncias são distintas, com a mente sendo uma substância pensante e o corpo uma substância extensa. Aí daí você vê aquela frase cogito ergo sum, penso logo existo, enfatiza é, a certeza do pensamento consciente. Então nós temos um outro teórico, né, criando contribuições e filósofos importantes nesse assunto, que é o John Locke. Empirismo e identidade pessoal. Então Locke propôs que a mente é uma tábua rasa, algo branco, né, na qual as experiências escrevem. Ele também discutiu a identidade pessoal em termos da continuidade de consciência. Um outro teórico que chamamos de David Hume. David Hume trabalha muito com o ceticismo e identidade pessoal. Hume vai argumentar que não há um eu permanente, mas apenas a coleção de percepções em constante mudança. Ele foi cético quanto à existência de substâncias mentais ou matérias distintas. Também temos um outro teórico chamado Gilberto Heller. Ele vai falar sobre crítica do idealismo. Então, Heller critica o idealismo de Descartes, chamando de erro de categoria. Ele argumentou que a mente não é uma entidade separada, mas uma maneira de falar sobre comportamentos e disposições. Então, você já observa os distanciamentos, né, e as rupturas de concepções sobre filosofia da mente, aqui nesse ponto. Também nós temos um outro teórico chamado Daniel Dennett. Ele vai trabalhar muito a questão de consciência e mecanismos cognitivos. Esse teórico vai argumentar contra a existência de uma mente homolocular, que é uma pequena mente dentro da mente, e vê a consciência como um conjunto de processos cerebrais. Temos um outro teórico chamado David Chalmers. Ele vai trabalhar sobre o problema difícil da consciência. Chalmers distinguiu entre os problemas fáceis da consciência, explicação de funções cognitivas e problemas difíceis, que é explicar a experiência subjetiva ou aquária. Então, é muito rico, né, o estudo da filosofia da mente, tá? Não é algo raso. Existem diversos teóricos, como você vê aqui, um tentando contradizer o outro ou fazer a melhor explicação para a filosofia da mente. Bem, quase entrando no filme, tá? Ou pelo menos fazendo a ideia de, tá? Ou trabalhando mais o propósito desse vídeo, que é justamente mostrar que as emoções têm íntima conexão com conceitos filosóficos. Bem, compreendendo aqui, até certo ponto, o que é filosofia da mente, seus teóricos, suas contribuições e suas teorias, né? O que tudo isso pode fazer para nos ajudar a fazer um exame de nossas vidas. Bem, primeiramente, a filosofia da mente nos ajuda a entender e a desenvolver o autoconhecimento e a reflexão. Então, a filosofia da mente incentiva as pessoas a fazer uma reflexão sobre a natureza de seus próprios pensamentos e emoções. Entender diferentes teorias sobre a mente pode ajudar-nos a compreender melhor nossas experiências subjetivas, ou seja, o filme, um dos principais objetivos do filme, né, justamente é esse, autoconhecimento e reflexão. Que nada mais é do que fazer uma análise, um exame sobre os próprios pensamentos e as emoções. E ver o que nos domina e o que nos deixa aberto a maiores discussões. Por exemplo, esse é um dos tópicos mais importantes, o objetivo mais importante da filosofia da mente, como a ideia de auxiliar, e do filme, né, Divertidamente. Também nós temos saúde mental e bem-estar. Né? A filosofia da mente trabalha realmente nesse sentido também. Então, compreender a relação entre mente e corpo pode melhorar nosso entendimento sobre saúde mental, influenciando práticas terapêuticas e técnicas de meditação. Né? Isso realmente acontece.
temos a ética e a responsabilidade, né? Questões sobre livre-arbítrio e determinismo, que são frequentemente discutidas na filosofia da mente, podem nos ajudar a refletir sobre nossa responsabilidade moral e a natureza de nossas decisões. Também nós temos um grave problema, né? Uma grande discussão em torno de como a filosofia da mente, né? Ou pelo menos fazendo um bom aprendizado do filme, pode realmente nos ajudar a fazer um autoexame, mas ao mesmo tempo criando também questões profundas, como por exemplo a inteligência artificial e a tecnologia. Isso é muito comum em nossos dias. O filme que você assiste, esse vídeo que você está assistindo, ele já é uma inteligência artificial, já é uma tecnologia, tá? Não há hoje em dia a ausência disso. Então, estudar filosofia, especificamente filosofia da mente, pode nos preparar a fazer, pelo menos, nos deixar bem preparados para enfrentar questões éticas, né, filosóficas, relacionadas ao desenvolvimento da inteligência artificial e tecnologias avançadas, mas também com ideias polêmicas da sociedade atual, ok? Então, nós podemos concluir rapidamente que a filosofia da mente, né, é um campo muito complexo, muito extensivo, muito rico e que aborda questões fundamentais sobre a natureza da nossa mente, a consciência e a relação mente-corpo. Então nós temos filósofos como Descartes, Locke, Homer, Heidegger, Dante e Chalmers. Esses filósofos vão contribuir significativamente para o nosso entendimento dos assuntos que já falamos aqui rapidamente. Então, estudar a filosofia da mente pode nos proporcionar, né, algo muito valioso sobre nossa própria experiência mental e nos ajuda a examinar e melhorar nossas vidas de maneira mais profundas e conscientes. Então, para quem não conhece muito bem filosofia, né, o filósofo da mente, talvez esses conceitos e essas alusões a filósofos, né, e as suas ideias a respeito da filosofia da mente podem trazer uma certa confusão, porque ainda não tem uma certa percepção disso tudo. Então, a partir daqui, nós vamos recorrer a esse filme, né, esse desenho animado, que levanta questões filosóficas, né, trabalhando justamente a filosofia da mente, de uma forma muito lúdica, muito assim, aberta, né? Obviamente, sempre ressalto aqui a vocês que existe um aspecto muito negativo do filme, mas vamos aqui extrair, né, a conotação, né, apenas filosóficas para a gente poder realmente fazer uma análise, um exame realmente mais aprofundado, especificamente das nossas próprias vidas. Bem, rapidamente no filme, nós percebemos emoções como alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, e essas emoções vão desempenhar papéis centrais na vida da personagem principal, que é a Hiri. Então, cada uma dessas emoções está relacionado ou que pode se conduzir a algo, né, e a conceitos filosóficos importantes. Então, cada emoção pode ser utilizada, pode ser vista, né, por meio da filosofia. Então, como é que cada emoção nossa, né, nós somos muitas vezes ansiosos, estamos tristes, estamos alegres, né, estamos entusiasmados, estamos com preguiça, né, tédio. O que esses sentimentos, essas emoções seriam se nós pudéssemos incorporar elas em um corpo filosófico que se assemelhe a esse sentimento, a essa emoção que nós sentimos. Por exemplo, imagine que você está muito alegre hoje em dia e o que essa ideia, esse sentimento realmente é, né? Ou como esse sentimento, assim como os outros, seriam vistos se fossem personificados ou pelo menos atribuir a algum filósofo alguma forma de interpretação sobre filosofia. Bem, quando a gente fala sobre alegria, né, nós falamos dentro da filosofia da mente conceitos como eudaimonia e hedonismo. São conceitos filosóficos que trabalham a alegria. Então, no filme, né, nós temos um personagem, um desenho, que se incorpora como alegria. E, nesse ponto, nós vamos ter essa personagem que você está vendo aí,
e vamos colocar no lugar dessa bonequinha que vocês estão vendo, Aristóteles ou Epicuro. Tá? Então nós vamos modificar os personagens, mas permanecendo as emoções, para a gente poder evoluir na percepção de como a filosofia da mente nos ajuda a enxergar para nós mesmos. Então, a filosofia tem conceitos, tem uma corrente de interpretação, né, escolas de interpretação, ideias, né, como eudaimonia e hedonismo. A princípio, nós temos Aristóteles, né, trabalhando a alegria. Então, na visão, pelo menos, a alegria ela pode ser associada à eudaimonia. Né? Então, a pessoa que está alegre, ele está está na eudaimonia, né? Na visão de Aristóteles. Então, Aristóteles vai descrever como a busca pela felicidade e realização pessoal. Então, a vida humana era uma contínua busca pela felicidade e realização pessoal. Então, esse filósofo acreditava que a verdadeira felicidade vem de uma vida virtuosa e equilibrada. Ou seja, a busca pela felicidade não é uma coisa sem sentido, desorganizada, mas é uma busca pela virtude. E as realizações pessoais não é apenas posses, produtos ou bens, e sim ter uma vida equilibrada. Então, como é que está a sua vida em termos de alegria hoje em dia? Está nesse conceito aristotélico ou está no conceito de Epicuro? Porque o conceito de Epicuro é muito diferente. Então, para os hedonistas, né, desse pensador Epicuro, a alegria e o prazer são objetivos principais da vida. Então, prazer e alegria é tudo que é mais importante pela visão e ótica de Epicuro. Então, Epicuro, porém, vai distinguir entre prazeres momentâneos e prazeres duradouros, enfatizando a importância de alcançar uma vida de fato de prazeres através da moderação e do conhecimento. Então, nós temos o seguinte aqui. O primeiro, assim, de uma forma muito rápida, é uma felicidade, né? É uma alegria mais assim, racional, mais voltada ao espírito. Não que o outro não seja, mas o outro permite a entrada de certas práticas ou de certos comportamentos que maximize prazeres sem limites, maximize uma alegria sem limites. Né? Então, existe obviamente um termo, existe um equilíbrio disso, mas é sobre essa questão. Adiantando um pouco mais, nós temos uma outra emoção chamada tristeza. Então, como é que você está hoje? Você está triste? Então, um filósofo que vai lhe ajudar a fazer você ficar melhor, pelo menos, né? Dentro da filosofia da mente, é entender o existencialismo e a melancolia. Quem vai trabalhar muito esse conceito de existencialismo é Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard trabalha a tristeza, na visão dele, pode ser vista através de redes do existencialismo. Especialmente Kierkegaard vai falar sobre angústia e melancolia, como partes essenciais da experiência humana. Então isso é parte do nosso, né? Então, para esse filósofo Kierkegaard, ele vai acreditar que enfrentando a tristeza pode levar a uma maior compreensão de si mesmo e do significado da vida, ou seja, muito diferente de certos conselhos ou de certos medicamentos, né? Ah, você está triste, você precisa de um conselho. Você está triste, você precisa de um medicamento. Não. Aqui na visão de Kierkegaard, estar triste faz você, pelo menos, fazer uma melhor compreensão de si mesmo e do significado da vida. A pessoa triste geralmente não faz esse trabalho. Ela quer cometer suicídio, ela quer se afastar, ela não ter fome, ela entra em um estado, né, de desespero. Mas, na visão desse filósofo, ele procurava, por meio da tristeza, compreender a si mesmo e o significado da vida. Um outro teórico que vai trabalhar muito essa ideia de a tristeza é Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Então, esse filósofo via, né, essencialmente, essa ideia de tristeza como algo trágico e cheio de sofrimento, né, como fosse um pessimismo. Então, ele vai acreditar que a tristeza e o sofrimento eram inevitáveis,
mas também via o valor, a lição em enfrentar essas emoções ou essas dificuldades para alcançar uma visão mais profunda da vida. Então, tanto um quanto o outro está nos dizendo o seguinte: ó, se você estiver triste hoje, analise sua vida, procure mergulhar profundamente sobre o significado da vida. Não fique de mente vazia. Se o seu estado hoje mental, né, seu estado emocional é de raiva, nós temos na filosofia um assunto chamado ética e justiça. Aqui novamente nós temos Aristóteles, né, em sua obra chamada Ética Nicômaco. Ele vai discutir que a raiva, como uma emoção que, se moderada e direcionada corretamente, poderia ser uma resposta justa a uma injustiça, ou seja, utilizar essa energia, utilizar essa emoção de uma forma condensada, direcionada, organizada, pode favorecer a existência da justiça, né? Um outro filósofo sobre o tema raiva é Friedrich Nietzsche. Nietzsche observa que a raiva é uma força vital que pode ser transformada em uma energia criativa e existe também tem essa questão a vontade de poder. Então ele acreditava que a raiva, quando dominada, controlada, poderia motivar ações significativas, importantes trabalhando assim também a questão de transformação. Medo. As pessoas têm medo, né? Então, como enfrentar o medo? Como pensar o medo filosoficamente? Basicamente, o medo, né? Dentro do pensamento filosófico, vai trabalhar na questão de filosofia política e existencialismo. Thomas Hobbes é o principal personagem, o filósofo ou teórico que vai trazer estudos ou argumentos ou percepções sobre o medo. Então, Hobbes, né, observava o medo como uma emoção central, né, que leva os seres humanos a formar sociedades e governos para garantir segurança e evitar o estado de natureza que ele descrevia como solitário, pobre, sórdido, brutal e curto. Ou seja, por meio do medo, nós criamos o Estado e nós aceitamos o Estado para garantir paz e segurança e evitar a maldade. Veja como o medo era visto, né, como um recurso humano para essa manutenção. Jean-Paul Sartre fala que o medo e a ansiedade existencial são, na verdade, elementos fundamentais da condição humana. Então ele acreditava que enfrentar o medo era essencial para a liberdade e a autenticidade. Então, todos nós que temos algum tipo de medo, algum tipo de fobia, precisamos praticar, né, o ato de enfrentar para de fato ser livres e ter uma certa autenticidade. Um outro sentimento, uma outra emoção chamado nojo ligado muito à filosofia da estética e ética. Então imagine você ver uma comida ruim, feia, você vê uma roupa suja, você vê algo nojo, tem nojo de alguma coisa. Então, isso tem a ver com estética e ética. Né? A sua estética e ética possui conceitos, possui definições. Quem vai trabalhar um pouquinho sobre isso é Kant. Kant abordou o conceito de nojo na estética, discutindo como certas coisas podem provocar repulsa e isso afeta nosso julgamento estético. Um outro filósofo que vai trabalhar a questão do nojo, ou melhor dizendo, tecnicamente, né, a questão da estética e ética é Murray Douglas. Então, Douglas vai explorar, né, o nojo em termos de tabus culturais e prazeres. Ele vai argumentar que o nojo é uma emoção que reflete e reforça normas culturais e sociais. Essa é a visão dele. Sobre a ansiedade. A ansiedade, pessoal, tem tudo a ver na filosofia com o existencialismo. Tá? Nós temos aqui esses filósofos, esses teóricos, né, para nos ajudar a entender melhor as emoções do ponto de vista da filosofia. Martin Heidegger, né, trabalha muito a questão de ansiedade. Então, Heidegger explora a ansiedade como uma emoção que revela a precariedade da existência e da inevitabilidade da morte. Ele vai acreditar que a ansiedade
poderia levar a uma compreensão mais autêntica da vida. Veja como um indivíduo, quando está ansioso, na visão de Max Heidegger, no mínimo, na verdade, ele deveria levar esses indivíduos a uma compreensão mais autêntica, mais profunda de sua vida. Vocês já estão percebendo aqui a importância da filosofia, que é compreender a nossa própria essência, né? Compreender o mundo, compreender e desenvolver a nossa autenticidade. Então, essa é a visão de Heidegger. Agora, sobre um pouquinho sobre Kierkegaard. Kierkegaard também fala um pouco sobre a ansiedade, uma vertigem de liberdade, onde o indivíduo confronta a infinitude da possibilidade e a responsabilidade de fazer escolhas. Inveja. Na filosofia nós chamamos de ética e psicologia moral, né? Aristóteles é um dos grandes filósofos desse aspecto. Por quê? Ele vai considerar a inveja como um vício moral ou uma emoção negativa que distorce o julgamento e a justiça. René Girard. Inclusive, eu vou ver se eu consigo me aprofundar mais nesse filósofo, mais nesse teórico. Eu não conheço pouca coisa dele sobre René Girard. René vai explorar a inveja em termos de desejo mimético, onde o desejo é influenciado pelo que os outros possuem, levando a conflitos e a rivalidades. Essa é a visão de René. Sobre inveja, né? Vergonha. A filosofia que vai trabalhar essa questão é ética e psicologia moral, né? É Jean-Paul Sartre. Então, como teórico, ele vai ver a vergonha como emoção central na relação com os outros, refletindo a percepção de si mesmo através dos olhos dos outros, né? Martha Nussbaum discutiu a vergonha em termos de sua força moral e emocional, considerando como a vergonha pode motivar comportamentos éticos e auto-reflexão de forma positiva, né? Mas de forma negativa, essas emoções ou esse pensamento pode motivar as pessoas a fazer um outro comportamento, né? Temos o tédio. Após a vergonha, nós temos o tédio. A filosofia que vai falar um pouco sobre isso é existencialismo e modernidade. Novamente, Arthur Schopenhauer, né, ele vai falar que o tédio é uma consequência do desejo insatisfeito e da monotonia da existência. Martin Heidegger, ele vai explorar o tédio como uma emoção que revela a natureza do ser e a totalidade, levando a uma reflexão mais profunda da existência humana. Ou seja, cada emoção foi vista aqui trabalhando conceitos, identificando personagens. Então, as emoções podem realmente falar sobre filosofia, mas ao mesmo tempo existe um aspecto negativo do filme ou das emoções que nos leva a um outro aspecto depreciativo, negativo do que nessa linha de raciocínio, tá? Então, se você está com tédio, é bom conhecer um pouco mais sobre Schopenhauer e Martin Heidegger. Se está com vergonha, Jean-Paul Sartre. Se tem inveja, Aristóteles e René Girard. Se quer melhorar a questão da ansiedade, Martin Heidegger, Kierkegaard. Nojo, Kant, medo, Thomas Hobbes, Jean-Paul Sartre. Raiva, filosofia ética da justiça. Então, tudo isso já foi visto como filosofia. Então nós podemos, assim, finalizar o vídeo, né, fazendo uma pequena conclusão a respeito do que acabamos de ver, né? É a filosofia do filme Divertidamente e trabalhando breves considerações sobre a filosofia da mente, né? Identificando cada emoção como filósofo ou com conceitos filosóficos. Então, esse desenho, esse filme, vai oferecer uma oportunidade de explorar não somente as emoções através de direitos filosóficos, mas realmente existe um papel mais atuante na sociedade em si mesmo. Então, cada emoção tem suas dificuldades, tem suas limitações, tem suas especificidades. Destaca o filme pode ser relacionado a diferentes correntes
de pensadores e filosofia, propondo uma compreensão mais profunda de como essas emoções moldam nossas vidas, nossos pensamentos. Então, ao abordar essas emoções de forma filosófica, podemos encontrar e aprender e a lidar melhor com elas, utilizar nosso entendimento para crescer pessoal e intelectualmente. Ou seja, as emoções existem, mas elas podem ser canalizadas para o bem positivo. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva, dê sua opinião, tá? Essa foi algo que me chamou a atenção, falar sobre filosofia através desse filme, tá bom? Então, agradeço a você que está no nosso canal, compartilha e até o próximo vídeo.